Olha, vamos direto ao que interessa. A gente vai desvendar aqueles erros cruciais, sabe? Aqueles que sabotam a maioria das pessoas que tenta vender serviços usando inteligência artificial. E o mais importante é que esses erros não são técnicos, não. Eles são de pura estratégia e posicionamento. A real é que ferramentas como o ChatGPT, Midjourney, elas simplesmente colocaram um poder criativo absurdo na mão de qualquer um. O que antes precisava de uma agência inteira, hoje uma pessoa só consegue fazer. Sites, vídeos, design. O mercado está faminto por isso. E aquela barreira técnica gigante para produzir, bom, ela praticamente sumiu. E aí é que entra o grande paradoxo, né? Com uma oportunidade tão clara assim, o sucesso deveria ser a norma, certo? Mas o que a gente vê na prática é que a esmagadora maioria cai assim de cabeça nas mesmas armadilhas de sempre. Vamos dar uma olhada em quais são elas, uma por uma. Tudo começa aqui, na preparação. É a base de tudo. O jogo é ganho ou perdido antes mesmo de se falar um oi para o cliente. E é justamente nessa fase inicial que moram os dois primeiros erros fatais. Esse aqui é um clássico. A famosa paralisia por análise. É aquele loop infinito. Um curso atrás do outro, tutorial, mais um tutorial, sempre esperando o tal do momento perfeito para começar. Spoiler, ele nunca chega. A grande virada de chave é entender que o bom o suficiente já é o bastante para dar o pontapé inicial. Porque, sério, o mercado de IA muda toda semana. Quem fica esperando para ser perfeito, simplesmente fica para trás. Pensa comigo, alguém entraria num restaurante sem cardápio, onde o chefe só diz "pode confiar em mim"? Claro que não. No mundo digital é a mesmíssima coisa. Tentar vender sem ter um portfólio não é vender um serviço. É basicamente pedir um voto cego de confiança. E adivinha, quase nunca funciona. O portfólio é a prova, é o cardápio que mostra o que se pode esperar. E aqui a gente derruba de vez aquele mito de que mas eu preciso de cliente para ter portfólio. Não precisa, gente. É simples. Dá para criar projetos para empresas que nem existem só para mostrar do que se é capaz. Ou, e essa aqui é uma tática matadora, pega o site de uma empresa real, um que tá meio caidinho, e faz um redesign completo. Mostrar o antes e o depois é uma das provas mais poderosas que existem na hora de vender. Beleza então, o portfólio está montado, a preparação está feita, agora é hora da venda. E é exatamente aqui que dois erros bem cruciais podem transformar um projeto em um sonho ou num verdadeiro pesadelo. O famoso vou cobrar bem baratinho só para pegar o primeiro cliente. Que cilada, é uma armadilha clássica. E o que esse gráfico aqui mostra perfeitamente é o efeito cascata. Preço baixo comunica o quê? Baixa qualidade. Isso atrai que tipo de cliente? Aquele que só olha o preço. Geralmente é o mais chato, mais exigente. Aí para fechar as contas no fim do mês, tem que pegar um monte de projeto, o que leva direto para o esgotamento. É um ciclo vicioso terrível. A grande virada mental aqui é parar de vender o tempo e começar a vender o resultado. Poxa, se o serviço vai gerar mais grana para o cliente, o valor tá claro, né? Essa tabela aqui funciona como uma bússola, uma referência. A dica de ouro é: comece ali na faixa de baixo, mas nunca, jamais de graça ou de forma aviltante. E a cada projeto de sucesso, a cada cliente feliz, sobe um pouquinho o preço. O valor do trabalho aumenta junto com a experiência. Vamos para o quarto erro. De um lado, aquela mensagem genérica, sabe? O famoso copia e cola que vai direto para a lixeira. Do outro, uma abordagem que é quase impossível de ignorar. E a diferença é gritante, mas é simples. A abordagem ruim fala sobre quem está vendendo. A abordagem boa fala sobre o cliente. Fala de um problema que foi notado, de uma oportunidade de melhoria e já chega oferecendo valor, antes mesmo de pensar em pedir algo em troca. Ok, conseguir o cliente foi só metade da guerra. A outra metade, que é a entrega do serviço, é onde a reputação é construída de verdade, ou totalmente destruída por um único erro de processo. E chegamos ao quinto erro: trabalhar sem processo. E o resultado disso? Caos. Caos puro. Cada projeto vira uma montanha-russa de emoções, com aqueles pedidos infinitos de só mais essa alteraçãozinha, prazos que vão para o espaço, é um estresse que não acaba mais, um trabalho que parece que nunca vai ter fim. E isso é ruim para todo mundo, para o profissional e para o cliente. O antídoto para esse caos todo é simples: clareza. E um processo bem definido como esse aqui é o que traz essa clareza. Pensa bem, cada passo tem um porquê. O briefing alinha as expectativas. A proposta é um contrato que protege todo mundo. Os 50% de entrada garante o comprometimento. Limitar as revisões protege o tempo, que é precioso. E o depoimento no final constrói a reputação para o próximo cliente. Organização não é burocracia, é paz de espírito para poder crescer.
Bom, a gente já passou pelos 5 erros de preparação, venda e entrega, mas tem um erro por trás de todos eles. Um erro silencioso, a raiz de todos os problemas, que impede qualquer um de sair do lugar. É aquele erro que transforma um conhecimento valiosíssimo como este em mero entretenimento. É uma barreira invisível que fica entre o saber e o fazer, e é o que paralisa a grande maioria. E o nome dele é inércia. É aquele comportamento que, olha, talvez seja bem familiar. É assistir a uma análise como esta, concordar com tudo, pensar, nossa, faz todo sentido, e aí fechar a tela e a vida segue exatamente como antes, nada muda. O ponto central é o seguinte: essa janela de oportunidade gigantesca no mercado de IA, ela não vai ficar aberta para sempre. Ela está aberta agora. E o que realmente separa quem está surfando essa onda de quem fica só olhando da areia não é ter um diploma de 100% pronto. É simplesmente a atitude de ter começado. Então, para que tudo isso que a gente conversou não vire só mais uma informação perdida, o desafio é esse: transformar o que foi aprendido em ação. Responder essas 4 perguntinhas aqui tira a gente do mundo das ideias e cria um plano de verdade. Um ponto de partida claro. E no fim, a gente fica com a única pergunta que realmente importa. O mapa está na mão, as armadilhas estão sinalizadas e o caminho para desviar delas também. A pergunta é: qual vai ser o primeiro passo?